Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. E aqui está o resultado, um dos muitos resultados da semente que você semeia aqui. Recebi esse testemunho da Juliana de Deus, eu vou ler agora rapidinho aqui para você. Eu recebo, abençoado, essas palavras maravilhosas e estou muito feliz também em saber que a palavra está correndo. A cada vez mais abençoados estão podendo ouvir e colocar em prática essas palestras que tanto alimentam e fortificam nossos espíritos na graça de Deus. Eu agradeço imensamente a Deus pela sua vida, amado e abençoado apóstolo da graça de Deus, Pedro Kelly. Eu sou grata a Deus por tudo e por ter chegado até as suas ministrações num momento muito difícil na minha vida, que foi através da perda do meu irmão amado e abençoado, que agora está em Cristo, na nuvem de testemunhas, o Carlos Alan Correia de Deus, um grande colaborador desse ministério. Foram momentos muito duros na minha existência e até hoje eu só posso crer que mesmo na minha pior dor havia e há uma cobertura angelical sobre a minha vida para ter me dado tanta força para fazer o que precisava ser feito, pois naquele momento eu fui a única pessoa que me tornei gigante para passar por cima da minha dor e ter que auxiliar o meu irmão em seus momentos finais. E isso foi graças à cobertura angelical que trabalhou a meu favor e me sustentou para fazer o que precisava ser feito. E isso é algo que eu não vou esquecer jamais. E depois que meu irmão dormiu em Cristo, foi que eu realmente acordei para essa palavra maravilhosa da graça de Deus. E te agradeço muito porque, mesmo de forma virtual, foi e é um anjo de Deus em minha vida. Através das suas palestras, encontrei forças para continuar a minha trajetória aqui e tenho certeza que cada dia mais essa palavra da graça de Deus só me engrandece e me fortalece para também plantar a minha semente o quanto mais eu puder. E que essa palavra corra muito, Abba, Pai. Declaro a melhor semana em sua vida também, abençoado. E mais uma vez, obrigada por tudo mesmo. E claro, vamos continuar a semear e compartilhar para que a nossa família da fé cresça cada dia mais e mais. Graça e paz, abençoado. É isso aí, um testemunho muito lindo. A Juliana chegou aqui no ministério dessa forma que você acabou de ouvir por suas próprias palavras. E segue sendo frutífera, segue dando frutos a semente que o irmão dela plantava aqui, quando estava aqui entre nós, o Carlos Alan, que assim como a semente de Abel, fala até hoje. Impressionante isso, né? Mesmo que uma pessoa parta para a nuvem de testemunhos, se continua falando dela desse jeito. É isso que eu quero que falem de mim o dia que eu não estiver mais aqui fisicamente com vocês. E eu pergunto a você, o que vão falar de você? Por exemplo, um epíteto, né? O que vão escrever na lápide do teu túmulo, se você não for cremado, né? O que vão escrever ali? Foi uma pessoa muito ruim, muito chata e ninguém gostou, não. Ou foi uma pessoa que agregou nessa terra alguma coisa boa. Então você tem uma grande oportunidade de agregar, que é compartilhar essa palavra e alcançar alguém. É isso aí. Bem, o tema hoje tem o título Destituídos da Glória de Deus. E esse é o assunto que eu creio que Deus me mostra para que eu compartilhe com toda a nossa audiência maravilhosa que está chegando nesses dias. Um abraço a todos vocês que são novos aqui. Pastor Samuel, do Ministério Maravilhosa Graça. Um abraço a você, abençoado, está chegando com sua congregação nesses instantes. Então, essa ministração aperfeiçoará teu entendimento e te ajudará a agregar valores em tua vida, tanto espirituais, entendimento, né? Valores emocionais, porque aí influencia nas tuas emoções, e também, claro, valores materiais, porque a mente de Cristo ativada em você faz você entrar numa nova etapa em todos os sentidos.
E se você está assistindo aqui é porque você é uma pessoa muito especial, porque a este canal Deus só dirige pessoas muito especiais. Então, uma saudação a você que está a favor e também a você que está nos assistindo, mas que está contra. Você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. O que significa destituído? Bom, tiveram em algum momento e foram participantes em algum momento, foram partícipes, como diz a versão em espanhol, mas por algum motivo perderam esse direito à glória de Deus. O que eles perderam? Bom, como está escrito, perderam a glória de Deus, destituídos foram da glória de Deus. Então, perderam a glória de Deus, está respondido. Não está respondido não, tem que explicar o que significa isso. O que significa perder essa glória de Deus? O que significa destituídos? Mas espera aí, me explica melhor, como é que é esse assunto? Bom, primeiro, perderam o direito à companhia diária de Deus. Perdeu esse direito. Tinha e perdeu. Perderam a presença de Deus em suas vidas. Ou seja, Deus já não estava. A partir de um certo momento, Deus deixou de estar. Deus se ausentou. Deus não fazia morada mais ali, né? Perderam a amizade de Deus, mortos em pecado, entre parênteses. Essa era uma posição espiritual no Velho Pacto, ou seja, Deus se afastou do homem por causa da atitude de desobediência original, lá atrás, como todos conhecem. Perderam o direito a reinar sobre tudo na terra. Perderam o direito. Tinham esse direito, mas porque foram destituídos da glória de Deus, isso que eu estou te dizendo é o que significa estar destituídos da glória de Deus. Não reinavam, perderam o direito a reinar sobre isso. Agora a terra produziria o que não presta. A partir de então, a terra começou a produzir aquilo que não produzia antes, aquilo que não servia, ervas daninhas, até isso apareceu. Perderam a cobertura angelical, isso significa estar destituídos da glória de Deus. Perderam a cobertura angelical que era a seu favor, a seu serviço. E o que significa? Significa que agora o homem andaria por sua própria conta e risco. Então, isso significa estar destituído da glória de Deus. Mas por que isso? Vamos ver o primeiro verso, Andrés? Andrés está me ajudando aqui. Primeiro verso, aí na tua tela, Romanos capítulo 3, verso 23, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram em alguma reunião dessas que vocês vão por aí, ou iam. Porque todos pecaram, todos, sublinhe todos pecaram, e por isso foram destituídos da glória de Deus. Não falta aquele líder que se trepe num altar e diga, e vocifere em voz bem alta, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ok? Eles falam assim mesmo. Né? Quer dizer que isso está escrito. Pois muito bem. Foram destituídos da glória de Deus. O que interessa para a gente aqui é saber quem é que foram destituídos da glória de Deus. Porque, olha, houve um acidente. Ah, peraí, houve um acidente? Houve. Mas quem é que estava lá? Não sei. Então, o que importa é saber quem é que foi afetado por aquele acidente, não é verdade? Se você vê uma notícia por aí, peraí, mas quem é que estava nesse acidente? Então, foram destituídos, mas quem? Está escrito aqui, e por causa de que todos pecaram, então, houve uma destituição da glória de Deus. Isso quer dizer que antes havia uma forma de companheirismo, né, que se perdeu com a entrada do pecado. E essa desgraça foi então passando a todo mundo, de geração
a geração, como está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12. O que diz aí? Diz assim: por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim foi, ou foi assim, que a morte passou a todos os homens. Por isso é que se diz, sublinhado, olha aí, que todos pecaram. Por que se diz que todos pecaram lá no primeiro verso que a gente leu? Porque a morte passou a todos os homens, por herança gratuita, sem que todos os homens tivessem que fazer nada para isso. Eles herdaram a morte, herdaram a separação espiritual, herdaram a destituição. Morte aqui não é morte física, pá, caiu para trás, morreu. Não, está falando de uma separação, de um afastamento de Deus em relação ao homem, de uma destituição da glória de Deus por causa da entrada, por causa da chegada do pecado. Mas, na verdade, por um só homem o pecado entrou no mundo. E você sabe quem foi. Agora, por que se diz que todos pecaram? Porque essa morte passou de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Então aí diz todos pecaram. Deveria dizer, todos herdaram essa posição espiritual. A posição espiritual que entrou no mundo depois do pecado era a posição espiritual de debaixo do pecado. Todos eram considerados pecadores, mesmo sem ter tido nada a ver com o pecado original. Você não estava lá, você não viu, você não participou, não te pediram opinião, não te perguntaram se você respaldava, se apoiava, não te perguntaram se você aceitava Adão como teu único e suficiente pecador, porque Adão representou o pecado de todo mundo. Por um só homem o pecado entrou, né? E entrou por causa disso uma separação. E aí essa separação passou de um para o outro, por isso é que se diz que todos pecaram. Então, destituídos da glória de Deus? Sim, foram. Romanos 3,23, ok. Mas quem? Essa é a resposta que você vai ter durante essa palestra. Então, a posição espiritual, a partir do pecado original, era de mortos em pecado. Essa foi a posição espiritual que vigorou aquele tempo todo lá atrás. Por quê? Por terem sido destituídos da glória de Deus. Agora, será que isso permaneceria para sempre? O que você acha? Comente aí. Vamos ver o terceiro. Efésios capítulo 2, verso 1. O que diz o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo? Ele diz, Deus vos deu vida, né? Estando vocês mortos em pecado. Desculpa. Saúde. Deus vos deu vida, estando vocês mortos em pecado. Quer dizer que a partir do momento que houve algo aí grandioso, a vida chegou para aqueles que estavam mortos em pecado. Aqueles que foram destituídos da glória de Deus. Chegou um momento na história, na linha do tempo, na timeline, que Deus trouxe vida a estes que morreram por causa da herança do pecado lá do primeiro. Ou seja, aí diz em Efésios 2:1 que houve um grande acontecimento que fez com que tudo mudasse. O que foi que aconteceu? O que causou esse grande câmbio? Aí, esse é o nosso quarto verso de hoje. Põe aí na tela, por favor, que está em Romanos 3:24, que diz assim, olha, fomos justificados gratuitamente, sublinhe gratuitamente, por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que aconteceu foi que o pacto de Deus com seus filhos mudou. Chegou um momento que esse pacto mudou e junto com essa mudança veio juntamente a mudança da posição espiritual dos filhos de Deus. Agora, nessa nova aliança, a tua posição espiritual já não é mais de mortos
de morto ou morta em pecado. Agora você está justificado diante de Deus e sublinhe, gratuitamente. Essa é agora a nossa posição espiritual. Agora nós estamos mortos ao pecado, mortos em relação ao pecado, mortos para o pecado e vivos para Deus. Porque quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, assim diz Romanos capítulo 6, do verso 3 para lá. Então até aqui está tudo muito claro, certo? Concorda comigo? Você está entendendo? Bom, o pacto mudou com a ressurreição de Cristo. Ele vos deu vida, estando vocês mortos em pecado. Então, você não, eu não estava lá, eu não atravessei o pacto, eu não passei aquele momento como o apóstolo Paulo viveu. E o apóstolo Paulo conheceu pessoas que também atravessaram os pactos, pessoas que estavam vivas quando ainda vigorava a lei de Moisés, quando Jesus de Nazaré estava andando e fazendo seu trabalho, né? Seus milagres e tudo aquilo que ele fez, sua pregação nos seus dias de carne. Mas depois ele ressuscitou e muitas pessoas que estavam vivas em um lado continuaram vivas do outro, e esse foi o caso do apóstolo Paulo. Por isso ele diz, ele vos deu vida, estando vocês mortos em pecado. Ou seja, vocês que um dia estiveram na posição espiritual de mortos em pecado, ele deu vida para você, porque quando ele ressuscitou e iniciou o novo pacto, ele fez habitação em você e agora já não é mais longe, ele já não mora mais longe de você, você não está mais destituído da glória de Deus, porque com o novo pacto Cristo mora em você, Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que diz aí. Então surge uma pergunta, por que nem todas as pessoas vivem assim? Por quê? Aí o problema, me desculpem, mas aqui cabe a palavra problema, porque a gente vai falar do sistema religioso. O problema começa aqui. Começa onde? Veja Romanos capítulo 6, verso 11, que é o nosso quinto verso de hoje. Olha o que diz aí. Está na tela já? O nosso quinto verso. Considerem-se como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha aspas. Aqui para o apóstolo Paulo. Por que ele fala considerem-se como mortos para o pecado? Porque ele te reconciliou com ele para sempre, né? Mas ele não destruiu o mal. Então o mal, a maldade, continua por aí. E com os teus olhos humanos, o que você vê quando liga a televisão, quando abre o jornal, quando lê as notícias por aí na internet, a grande maioria dessas divulgações são coisas carnais ruins, não é? Então, você se pergunta, como é que pode que o pecado não está mais e a maldade supostamente, se essas coisas todas acontecem? Então o apóstolo Paulo diz assim, considere-se, porque, como quem diz, o que você vai ver por aí pela terra, nem sempre serão coisas boas, porque ele te reconciliou em espírito com ele mesmo, mas ele deixou permanecesse a carne. Então a carne continua por aí, fazendo das suas, representando o diabo como se este estivesse vivo. Então ele diz, considere-se. Então, peraí, aqui eu disse que começa o problema, desculpem aqui a palavra problema. Por quê? Porque há um sistema religioso que não permite que a pessoa se considere como morta ao pecado. Como é que esse sistema religioso faz para que a pessoa não se considere como morta ao pecado? Olha, presta atenção, no pacto anterior, quando o pecado estava vivo, né, estava latente, a lei de Moisés era tão forte e tão presente que imprimiu um espírito na mente das pessoas, uma forma de agir, uma forma de reagir, imprimiu uma forma de se comportar diante dessas coisas. Lembre-se
que aquele pacto ali era uma época onde todos estavam destituídos da glória de Deus. Ora, estavam debaixo do pecado, estavam em dívida para com Deus, estavam longe de Deus, estavam afastados de Deus. Era esse o sentimento produzido naquela época, por causa do pecado. Ali não havia abençoados, não. Ali era Deus te abençoe mesmo. Ali Deus não morava em ninguém, não. Ali Deus se manifestava através de um profeta que ele escolhia para que fosse o seu arauto, para que anunciasse, para que falasse da parte de Deus. E depois, Deus não falava mais. Deus não habitava mais, não habitava em ninguém. Lembra? Foram destituídos da glória de Deus. E por essa causa, por causa dessa destituição trazida pelo pecado, todo mundo se sentia endividado para com Deus. Todo mundo tinha uma consciência de pecado. A consciência de pecado vigorava, por quê? Porque a lei acusava. A lei era o instrumento acusador. A lei acusava. Você está em pecado. Paulo dizia assim: como é que eu conheceria o que é a cobiça se a lei não me dissesse o que é a cobiça? Ou seja, quando veio a lei e começou a acusar, as pessoas se encontraram diminuídas, inferiorizadas, em dívida. Eu estou em dívida, por isso tinha que pagar um preço que era exigido pela lei. Pagar dízimo, essa expressão de pagar dízimo é uma das mais horrorosas que existem por aí na boca de muita gente, né? Pagar dízimo, por quê? Porque essa é uma expressão equivocada, equivocada hoje em dia, mas no pacto da lei era assim mesmo, porque todo mundo estava devendo, todo mundo estava debaixo de maldição. Ora, se era Deus te abençoe, é porque se você estivesse lá, não estaria abençoado, e se você não estivesse abençoado, você estaria o quê? Amaldiçoado. Por isso é que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios num certo lugar, numa certa feita, ele diz que a lei era um pacto de maldição, era um pacto de morte, ministério de morte e de maldição, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque era o ministério que mantinha todo mundo morto em pecado, exigindo pagamento de penitências, de sacrifícios, colocando a má consciência, a consciência de pecado. Foi culpa de vocês, todos pecaram. Mas espera aí, isso eu herdei por herança, eu não estava lá, porque entrei num corpo de carne, eu herdei isso, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu estou te explicando como é que essa situação atravessou para o lado de cá sem ter autoridade para isso. Então existe, vou repetir, um sistema religioso que faz questão de manter as pessoas como não se considerando mortos ao pecado, como está em Romanos capítulo 6, verso 11. Então, eu quero trazer aqui uma observação. A lei dada a Moisés, porque a lei não era de Moisés, não foi Moisés que inventou, foi uma lei dada a Moisés como representante naquele pacto ali. A lei dada a Moisés e o pecado eram duas coisas diferentes que caminhavam juntas. Quero dizer que uma coisa não existiria sem a outra, me entende? Por isso é que o 6º verso, que está em Romanos capítulo 7, verso 8, diz assim, sem a lei, já está aí? Dada a Moisés, o pecado estava morto. Existia, mas não tinha força de acusação. Por quê? Porque não existia a lei de Moisés, que mostrava e acusava todo mundo. Então, quando apareceu lá no Monte Sinai, começou o pacto da lei dada a Moisés, o pecado reviveu. O pecado tomando ocasião pelo mandamento, diz o apóstolo Paulo, me matou. Por quê? Porque o mandamento mostrava o pecado, mas não mostrava a porta de saída. Não é assim? O mandamento mostra o pecado, mas não mostra a porta que diz assim, solução definitiva. Não mostra.
Por isso que as pessoas que viviam lá naquela época, naquele sistema religioso, estavam sempre em dívida para com Deus. Porque elas ofertavam, mas logo que saíam dali continuavam devendo. É como quem mora de aluguel, né? Você paga o aluguel, mas já continua devendo um novo aluguel porque você não saiu da casa. Portanto, tem um portanto aqui, cabe um portanto. Agindo da maneira que age, o sistema religioso mantém as pessoas na ignorância. Desconhecendo o que eu disse anteriormente, essas pessoas continuam vivendo hoje em dia como se ainda estivessem destituídas da glória de Deus. Elas ficaram congeladas no versículo de Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, dizem os engravatados barrigudos do sistema religioso. Não é? E dessa maneira, mantém a sua congregação congelada em Romanos 3:23. Aí, uma pessoa que frequenta um lugar assim, de segunda a segunda, eu digo e afirmo que é de segunda a segunda, porque eu frequentei sistema religioso por 9 anos e era assim. Domingo de manhã era a escola dominical e depois o culto. E aí tinha que ir visitar o membro que faltou, e aí tinha que ir 6 da tarde para a reunião de oração, e às 7 horas era o culto público. E na segunda-feira era a reunião da Liga dos Varões, e na terça-feira era a reunião de oração. Na quarta-feira era o ensaio do coral, e na quinta-feira era o culto público. Na sexta-feira tinha a reunião da juventude. No sábado era o primeiro culto da união feminina, e no domingo começava tudo outra vez. Então uma pessoa que é judaizada de maneira falsa dessa maneira, ela fica ouvindo só todos pecaram, e todos pecaram, e todos pecaram, e ela ignora Romanos 3:24, que diz assim: todos estão justificados gratuitamente diante de Deus. Imediatamente o verso posterior a Romanos 3:23. Ela ignora Colossenses 1:27. Cristo habita em todos os seus filhos. Ela ignora Romanos 5:19, que diz que por um homem todo mundo morreu, e por outro os seus filhos foram justificados, todos foram justificados. Por um entrou a morte, por outro entrou a vida. Ela age como aquela pessoa que vai no cinema ver um filme e sai do filme, do cinema, na metade do filme, aonde o Thanos está ganhando a guerra. Não pode, o Thanos não vai ganhar a guerra, quem vai ganhar é o Homem de Ferro, gente. Mas só que tem que chegar no final da fase 1, fase 2, essas coisas aí. Se sair do cinema na metade do filme, você vai ter a sensação que o diabo ganhou. Então uma pessoa assim ignora Romanos 7:4, pertencemos àquele que ressuscitou e não ao Nazareno, porque o Nazareno foi um mediante, foi uma ponte para chegar a esse pacto. Essa pessoa também ignora Romanos 7:25, que diz a lei do pecado e a lei de Deus, a lei do pecado e da morte. Né? Ela ignora Romanos 8, verso 2, que diz a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Olha quanta coisa essa pessoa ignora. Ignora Romanos 8,15, que ninguém mais tem o espírito de escravidão para andar em temor. O apóstolo Paulo diz, não recebemos outra vez, neste pacto, o espírito de escravidão para andar outra vez em temor, por aí, com medo de Deus. Não, nós recebemos o espírito de poder e por isso nós clamamos Abba, que significa Pai. Quando as pessoas falam Abba, Pai, elas estão falando Pai, Pai. Né? Então nós clamamos Abba. Por quê? Porque Cristo mora em nós. Antigamente qual era o clamor? Aleluia! Porque Deus estava bem longe. Vem, Senhor, vem correndo, porque eu estou desesperado. Era o pacto anterior. Agora não, agora Cristo está aqui, Ele não tem que vir. Quando o sistema religioso canta aquela canção, enche-me do teu Espírito, não sei, está cantando errado, porque já está cheio do Espírito, mas não sabe.
É uma canção que deveria ser de agradecimento. Graças, Senhor, pelo o teu Espírito que habita em mim. Abba, Senhor, contigo eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece, contigo eu sou mais que vencedor, contigo eu estou completo, contigo eu sou abençoado, contigo, olha, eu sei que tudo que eu faço dá certo, mesmo que não pareça. E se houver algum tipo de fracasso amanhã na minha vida, eu sei que não é um fracasso, é só mais uma tentativa para eu aprender a consertar alguma coisinha e tentar de novo, e tentar outra vez, e tentar. E dessa maneira você vive em novidade de vida. Você não vive como essas pessoas que estão derrotando. Senhor, eu não aguento mais essa vida. Essas pessoas que tem por aí e são religiosas. Por quê? Porque em suas mentes elas ignoram essa posição espiritual do novo pacto. Então, no sistema religioso, a pessoa acaba fazendo tudo por medo, porque era assim que as pessoas agiam lá atrás no velho pacto, quando aquele velho pacto estava vigorando. As pessoas tinham medo de Deus, tinham medo porque o inferno, porque o diabo, porque essa consequência, porque isso, porque vão me acusar diante de todo mundo, né? Lá se conhecia segundo a carne. Era olho por olho, dente por dente, tá bom? Agora não, agora já não conhecemos a ninguém segundo a carne. Agora eu não quero saber qual é o teu sexo, agora eu não quero saber qual é a tua cor, agora eu não quero saber qual é a tua altura, agora eu não quero saber qual é a tua razão social, qual é o teu status social. Agora eu te chamo de espírito justo, feito perfeito. Quando foi que você foi aperfeiçoado? Em Cristo Jesus. Então, a direção nossa é em Cristo Jesus. A diferença do pacto da graça em que estamos em relação ao pacto da lei, que era o pacto anterior, é como eu disse. O pacto anterior acusava todo mundo e não mostrava a porta de saída. O pacto da graça não acusa ninguém porque aponta para Cristo. E Cristo em vós, a esperança da glória. Não importa a tua religião, não importa se você bate tambor, se você arria despacho na encruzilhada, se você crê na filosofia A, B, C, D, porque essa palavra que eu ministro aqui, ela transcende denominações religiosas. É uma palavra para o teu espírito, é uma palavra que te faz bem e que te faz crescer nessa graça. Então, no sistema religioso, as pessoas vão aos chamados cultos por medo das ameaças, porque o líder fica lá na frente olhando quem faltou. E aí, amanhã ele vai pegar o telefone e falar: ô irmão, o que está havendo contigo, hein? Cuidado com o diabo, hein? Porque está colocando distração na tua vida, você não vai no culto. Então a pessoa vai por medo de ameaça, ela tem medo de ameaça. E isso não é vida. Eu passei lá, eu sei o que eu estou falando. A pessoa lá no sistema religioso, ela participa dos eventos que são feitos lá por medo de estar devendo a Deus. Eu, quando estava no sistema religioso, no Dia dos Mortos, eu tinha que ir para o cemitério com panfleto, evangelizar aqueles que iam lá chorar os seus mortos. Quer dizer, evangelizar não, atrapalhar, né? Porque a pessoa está lá sentindo uma dor danada e vai eu lá me meter naquilo ali. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que ganhar almas para Jesus. Irmão, você tem que ganhar almas para Jesus. Como se Jesus dependesse de mim para alguma coisa. Então era medo de estar devendo a Deus. Não, tem que ir, porque senão, Deus vai pesar a mão, né? E quando Deus pesa a mão, imagina, se a mão dele sustenta o mundo, se ele virar essa mão de cabeça para baixo em cima da minha cabeça, me esmaga, igual um inseto. É assim que se pensa no sistema religioso. Lá no sistema religioso eu falei há pouco, pagar dízimo. A pessoa semeia por cobrança. Por quê? Porque ela tem sistemas religiosos por aí que tem o nome dos dizimistas no quadro de avisos na porta de entrada. E aquela pessoa que não contribui naquele mês fica em vermelho, igual condomínio. Fica em vermelho, por quê? Está devendo, você não pagou. Então todo mundo entra e vê, o fulano não pagou, olha lá. Está devendo o dízimo. Esse aí, ó. E aí começa. Então, a contribuição lá, o pessoal dá
por medo do gafanhoto devorador. Olha o gafanhoto devorador. Eu não estou dizendo que na graça não há uma forma de contribuir. É claro que tem que haver uma forma de contribuir, mas essa forma de contribuir hoje, ela é e tem que ser da mesma maneira com a qual Abraão contribuiu no passado, por agradecimento. E não por medo do devorador, por medo do gafanhoto devorador, que é uma alusão aos insetos que devoravam as lavouras, aquela nuvem de gafanhotos que... E quando eles passam fica tudo seco, porque eles comem tudo, né? E isso é uma alusão ao destruidor, ao devorador lá atrás. Aqui não tem devorador, aqui se a pessoa não semeia, ela mesma é o seu devorador. Por quê? Porque aquele que não planta não colhe. Então quer devorador maior do que uma pessoa que não planta? O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, aquele que planta escassamente vai colher escassamente, e aquele que planta generosamente vai colher generosamente. Isso é tudo. Ele também está dizendo sem falar, aquele que não planta não colhe, não é assim? Então, na graça você semeia por entendimento e por agradecimento. E eu vou ficar por aqui. Quem está reconciliado com Cristo, vive agradecido. Você não está destituído, você está reconciliado. Então assim eu respondo ao título, destituídos da glória de Deus. Quem? Você não. Você não está destituído da glória de Deus. O teu versículo é Romanos 3,24. Não é Romanos 3,23. E todos pecaram e foram destituídos. Você manda esse pastor calar a boca e diz para ele, pastor, leia o verso de baixo, por favor. Leia o verso 24, porque o verso 23 termina com uma vírgula. E você não precisa ser muito bom em português para saber que uma vírgula dá continuidade ao texto. É só para você respirar. Sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o teu verso de RCC, de Reconciliados com Cristo. Então quem está reconciliado com Cristo, vive agradecido, né? Quem está reconciliado com Cristo, semeia, como a Juliana, aqui, que bonita carta, semeia por agradecimento, né? Assim como fazem os abençoados e as abençoadas aqui nesse ministério. Bom, eu não poderia terminar essa ministração sem agradecer a você que me respalda, que respalda este ministério, que respalda essa família Reconciliados com Cristo. Muito agradecido a você por compartilhar os nossos links, por convidar alguém, por se inscrever no canal e por semear aqui. E se você deseja enviar tua semente, faça isso agora. Está aparecendo aí na tua tela os nossos códigos Pix. Semeie aqui, mas por agradecimento, né? Eu não vou limitar a tua semente, porque de repente você quer semear mais, como tem gente aqui que semeia mais do que fosse o seu dízimo, né? Porque essa palavra dízimo assusta muita gente. E eu não limito o entendimento de ninguém, porque tem pessoas aqui que semeiam 20%, outras semeiam 30% e outras não semeiam nada. E nós não maltratamos ninguém. Eu só estou aqui instando contigo que aquele que planta, colhe. Aquele que não planta, não colhe. Caixa Econômica Federal é 21-99-104-8388. Esse é o Pix, né? Banco Itaú é margaritalon77@gmail.com. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu. É mais inteligente julgar o teu dia por aquilo que você plantou, porque quem planta hoje garante a colheita de amanhã. Hoje é dia 3 de outubro. Eu confesso, na tua vida, colheita abundante sobrenatural. No mês de outubro, em cima da semente que você plantou em setembro. E desde já eu confesso na tua vida, colheita abundante sobrenatural em novembro, em cima da multiplicação da semente que você está plantando agora em outubro. Terça-feira eu volto com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, com outro cortezinho interessante que eu tenho certeza que está edificando a tua vida. Tudo isso eu compartilho com você porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, até a próxima.